Meus irmãos, eu quero dizer que nós vamos ter um musical infantil e hoje nós encerramos as inscrições. Então você que tem criança que já frequenta o Ministério Infantil, hoje nós encerraremos a inscrição. Por favor, procure o Ministério Infantil para fazer a inscrição da sua criança para o musical. Muito bem, vamos estudar a palavra de Deus. O som hoje não está legal aqui para mim, vai chegar lá, né? Abra comigo a sua Bíblia no texto do Salmo 16. Salmo 16, está chegando lá. Eu quero, Salmo 15, nós vamos fazer a abertura da nossa reflexão, vamos dar seguimento ao estudo baseado no livro Lealdade e Deslealdade de Dag Heward Mills. Eu quero começar, esse é o livro que a gente está baseando a nossa reflexão. Eu quero ler o Salmo de número 15, que é um salmo muito sério, muito sério. Começa com duas perguntas. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? São duas perguntas vitais, são duas perguntas sérias, graves, e a resposta vem da seguinte forma: aquele que anda em sinceridade, pratica justiça e do coração fala a verdade, aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta, aquele cujos olhos, o réprobo, é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz estas coisas nunca será abalado. Pai, nós nos curvamos diante da Tua palavra nesta manhã. Eu oro para que o Senhor me tome em Tuas mãos. Eu oro para que o Senhor abençoe a equipe de som que tem se dedicado para nos oferecer a melhor qualidade sonora. Equipe de multimídia, de transmissão, enfim, todos os que estão trabalhando para um culto agradável ao Senhor. E agora que vamos nos debruçar neste assunto tão sério, eu oro para que o Senhor me use poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, querendo Deus, no próximo ano, no mês de março, completaremos 43 anos de ministério pastoral, todos eles vividos à frente desta igreja. Eu quero introdutoriamente lhes dizer que, se eu compreendesse os princípios que nós estamos estudando sobre lealdade e deslealdade lá atrás, certamente que o nosso ministério seria menos pesado, certamente que a nossa igreja teria avançado mais, se eu tivesse conhecido o que estou conhecendo
estudando sobre lealdade e deslealdade. Quero também dizer que estamos pensando lealdade no seu foco prioritário na relação de igreja. Mas os princípios se aplicam em todas as dimensões relacionais. Porque lealdade não é uma questão estanque, que alcança num determinado quadrado. É um princípio que, estando presente, vai se manifestar na lealdade do marido para com a esposa e vice-versa, dos filhos para com os pais e vice-versa, vai se manifestar no trabalho e também vai se manifestar na relação de irmãos em Cristo. Lealdade é algo muito sério. É algo muito sério. Eu não vou me debruçar no texto, eu apenas quis lê-lo como uma abertura. Quando o salmista diz, faz a pergunta: quem entrará no tabernáculo santo? E não mostra estereótipo, não mostra forma, mas põe a sua luz no conteúdo. Aquele que anda com sinceridade, pratica a justiça, verdadeiro no coração, não difama com a língua, não faz mal ao seu próximo, e por aí vai. Hoje então eu quero avançar analisando um dos capítulos do livro intitulado 7 lições sobre lealdade de graça, para instruir a igreja. Eu orava ali no gabinete e dizia assim: Senhor, se o teu Espírito me tomar, vai sair fogo do púlpito. Se o Espírito tomar o pregador, sai labareda. Que alcance o coração do crente. E eu estou entendendo, irmãos, tratar esse tema porque estou convicto de que nossa comunidade tem crescido e vai crescer muito mais. Mas um dos pilares básicos tem a ver com lealdade. É como construir um prédio, se as bases forem movediças, instáveis, não importa a altura, um dia vai trincar. E uma das bases então é a base da lealdade, que você já me ouviu explicar e definir o que é lealdade e, consequentemente, deslealdade. Os princípios de formação da lealdade se aplicam em todas as áreas em que houver relacionamento. Em primeiro lugar, a lealdade requer persuasão plena. É preciso que estejamos certos de qualquer coisa na qual estejamos envolvidos. Me reuni ainda há pouco com os candidatos a membros da igreja. Eles diziam: vocês não estão vindo para uma igreja perfeita. E busquei informar aqueles irmãos de que a igreja é constituída de gente, de carne e osso, que tem contradições, que tem limitações, mas que tem uma compreensão de caminhar para agradar a Deus. Quem desejava seguir a Cristo, estar sob a liderança de Paulo, precisava estar certo de quem o Senhor Jesus e Paulo eram, não obstante o que diziam sobre eles. Jesus foi acusado de enganar o povo. Está lá em Lucas 23, de 1 e 2, diz assim: e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Jesus foi acusado
falavam mal dele, tentavam difamá-lo, chegaram mesmo a dizer que ele era príncipe, que ele era Belzebu, senhor do esterco. Falavam mal dele, portanto. Paulo também foi acusado de ser um perturbador. Atos 24, verso 5, diz assim: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Falavam mal de Paulo, chamando-o de perturbador. O que eu quero dizer, irmãos, é que quem quer que fosse trabalhar com o apóstolo Paulo, deveria estar completamente persuadido acerca do seu caráter. Lealdade deve ser fruto da confiança mútua que devemos ter. Muitas vezes nós dizemos, numa interpretação equivocada, do texto de Jeremias capítulo 17, verso 5, onde é dito: maldito o homem que confia no homem. E não compreendemos bem essa palavra, e ela então é aplicada em todos os relacionamentos. Mas um filho deve confiar no seu pai, o pai deve de tal forma se portar que corrobore essa confiança. O marido deve confiar na esposa e a esposa no seu marido. E eu fui a uma interpretação desse texto, num dos comentários, e eu quero colocá-la aqui, quando ele diz assim: o pecado aqui condenado, ou seja, maldito o homem que confia no homem, é confiar no homem, colocar aquela confiança na sabedoria e no poder, na bondade e na fidelidade dos homens, que deve ser colocada apenas nos atributos de Deus, fazendo nossas aplicações aos homens e aumentando nossas expectativas deles como agentes principais, ao passo que eles são apenas instrumentos nas mãos da providência. Portanto, não devemos pensar em fazer qualquer criatura ser o que Deus se comprometeu a ser. O homem é chamado carne, para mostrar a loucura daqueles que fazem dele sua confiança. Ele é carne, fraca e frágil como carne, sem ossos ou tendões, que não tem força alguma nela. Ele é inativo, como carne sem espírito, que é uma coisa morta. Ele é mortal, e está morrendo como carne, que logo apodrece e corrompe, e está continuamente definhando. Não, ele é falso e pecador, e perdeu sua integridade. Assim, ser carne significa. Ou seja, o que o Jeremias está dizendo é que não podemos colocar a nossa confiança no homem, naquela confiança que só deve ser colocada em Deus. E a lealdade então tem a ver com isso. Maldito o homem que confia no homem. Eu não vou confiar em ninguém. Não devemos confiar de forma absoluta. Você já ouviu essa frase, onde há fumaça, fogo? Nem sempre. Nem sempre. Sobretudo nessa era de fake news. Quantas mensagens que eu recebo, e eu faço o teste para saber se é fake news. Coloco lá no Google, faço aquela pergunta, aí vai sair lá: é falso. Mas quantos de nós estamos crendo na mentira? Entende? Nem sempre. O autor do livro diz: devemos descobrir a verdade do fato atrás de cada rumor. Olha que coisa tremenda. E eu cito aqui uma frase de John Locke,
que foi um dos filósofos mais importantes do século XVII. Suas ideias mudaram o mundo e interferiram na Revolução Gloriosa na Inglaterra. Olha a frase que ele diz, quando eu a li, eu a decorei. Aquele que julga sem investigar exaustivamente acerca dos fatos não merece desculpa se julgar erradamente. Não é forte? Aquele que julga sem investigar exaustivamente acerca dos fatos não merece desculpa se julgar erradamente. Meus irmãos, a lealdade pede persuasão plena e contínua, transparência financeira. Qualquer membro da igreja pode vir nas reuniões que nós realizamos antecedendo assembleias para relatórios financeiros, como a igreja assim o deliberou. Você vai ver entrada, saída, pode perguntar o que quiser. Porque a transparência financeira dá segurança, não só do ponto de vista de comunidade, como do ponto de vista pessoal. O líder não pode ter nada obscuro na sua vida. Isso cabe liderança pastoral, liderança ministerial, liderança de célula e por aí afora. Transparência sobre visão. A comunidade deve saber o que estamos desejando alcançar. E você me tem ouvido falar aqui, irmão. O que queima o meu coração é ganhar muitas pessoas para Cristo. No domingo que vem, querendo Deus, nós vamos tirar o muro, pelo menos parte dele, para o espaço que vai ser o espaço do jardim de oração. Você tem me ouvido falar sobre isso? Não comecei a falar ontem. Eu tenho dito para os irmãos qual é o nosso alvo, é falar de Jesus. Estamos perdidos em tantas questiúnculas tolas, em brigas sem nexo, brigando por papel de bala, enquanto o mundo galopa a passos rápidos para o inferno. E onde está a igreja de Cristo? Então a comunidade sabe qual é a visão. Olha que coisa interessante que o autor diz. Se a comunidade enfrenta uma crise, você não pode ficar neutro. Você deve saber no que crê, e deve estar preparado para morrer por isso. Ou você é a favor do que está acontecendo, ou você é contra. E o autor diz uma coisa com a qual eu concordo: é ruim trabalhar com uma pessoa que é neutra, não se posiciona, não diz, ele fica como um polvo. Você já viu como é o polvo? O polvo tem uma capacidade de se adaptar ao cenário, não se posiciona, é confortável, mas não é confortável para o crente, ele precisa se posicionar. E parece que cada dia mais, o mundo todo e o nosso país vai nos acuando, evitando que a pessoa se posicione. Veja do jogador de vôlei. Fez um comentário, perdeu a escalação e perdeu o emprego. Quem vai querer se posicionar diante dessa ameaça à liberdade? Mas nós precisamos nos posicionar muitas vezes. Vou repetir. Se você souber de alguma coisa grave que está acontecendo na sua comunidade, e até onde eu saiba não está, eu pergunto sempre aos líderes, pergunto que eles já sabem do pastor. O dia que eu morrer, partir para a eternidade, vão dizer assim: o pastor falava apoteótico, isso é do saudoso pastor. Ou então o pastor sempre perguntava: e aí, como é que a igreja está? E a resposta: está em paz. Você sabe por quê? Porque a paz da comunidade é evidência da bênção de Deus.
E se um líder, se um membro sabe de alguma coisa que esteja acontecendo na vida da sua comunidade, se cala, ele é neutro. E se ele for neutro, ele se torna desleal. Está acompanhando? Segundo lugar, a lealdade deve ser para com a mais alta autoridade. Se a questão da lealdade surgir, a sua lealdade deverá ser para com a mais alta autoridade. O autor disse: eu concordo. Muitas vezes nós dizemos assim: irmãos, não olhem para mim não, sou pecador. Mas sabia que Paulo dizia o diferente? Paulo dizia assim, 1 Coríntios 4,16: admoesto-vos, portanto, o que é que ele diz? O que é que ele diz? O que é que ele diz? Sejais, capítulo 11, verso 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Preste bem atenção. O líder é chamado sim para ser imitado. Daí o peso da responsabilidade dele diante de Deus. Eu vou dizer mais: sigam o líder, não tem nada a ver com o Flamengo. Sigam o líder, enquanto o líder seguir a Jesus. Entende? Entendeu ou não? Cada um de nós é desafiado a ter uma conduta que inspire, ainda que com limitações e falhas. Deus me livre de esquecer que tenho pés de barro. Ao final do culto eu vou chamar minha esposa para que a igreja ore por nós, nos cerque, porque a igreja vai crescendo. E eu quero dizer para você, irmão, guarde isso: o alvo predileto do inimigo é o seu pastor. Você sabia disso? E nós precisamos ter um grupo de soldados que nos cerquem em oração. Então a lealdade precisa ser dada à autoridade. O autor diz isso, eu concordo. Quantos estão comigo até aqui? Terceiro lugar, olha que coisa interessante: uma pessoa leal não segura informação. Uma pessoa leal é franca com o seu pastor sênior sobre qualquer coisa que esteja ocorrendo. Considero alguém leal se me conta a respeito de alguma corrupção que está acontecendo. Se descubro que ela sabia de algo o tempo todo, mas não me disse nada, considero que ele é desleal. Eu já ouvi, irmãos, numa igreja, que tinha um caso de um camarada casado que estava tendo um caso com uma moça da igreja. E as amigas da moça sabiam disso, e não só apoiavam, como facilitavam os encontros. Pensa que deslealdade! Deslealdade para com Cristo, deslealdade para com a igreja de Cristo. Isso é muito sério, irmãos, muito sério. Paulo soube da situação deplorável da igreja de Corinto, sabe por quê? Porque houve gente leal que o fez conhecer. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 10 e 11. Nós vamos ler. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos, em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Agora olha o que Paulo diz: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós.
Paulo, do estado de contenda da igreja de Corinto, porque alguém leal contou para ele. Isso desfaz aquela visão que muitos de nós temos. Não, eu não quero me envolver. Zelar pela vida da igreja não é competência só do pastor, não, é de todos nós. De todos nós. Uma estrutura boa e leal funciona por intermédio de pessoas fiéis que informam a cúpula a respeito de qualquer coisa que esteja fora de ordem. Claro, irmão, não é para você também procurar os líderes para falar de coisas bobas. Pastor, o espaço vida está com pedra no chão e alguém pode passar e cair. Querido, a gente não vai fazer isso agora. Ou então, pastor, irmão, líder do ministério tal, eu passei e alguém riscou lá. Não precisa passar isso. E o autor fala do comentário, ele fala duas coisas interessantes. Ele diz assim, que há o relato piedoso às autoridades apropriadas, que é o caso do que a família de Cloé fez com Paulo. E há a fofoca caluniadora. Você sabia que há oração fofoqueira? Tem gente que faz fofoca na oração. Senhor, aquela mulher assim, aquela roupa dela assim, e conta a vida do outro. Por que não vai falar direto com a pessoa? Olha que coisa interessante que o autor disse, eu gostaria de ler o livro aqui com os irmãos, estou pensando. Olha o que ele diz: quando você segura informação, e eu acrescentei ali entre parênteses, sobre algo sério, a impressão que dá é de que a pessoa está a favor do que está acontecendo. É o que chamamos de cumplicidade. A pessoa sabe, não fala, não leva para os canais competentes, ela se torna cúmplice. Há uns anos atrás, houve um episódio trágico que afetou a nossa comunidade, que eu não vou relatar aqui. Eu fui chamado à delegacia para depor, fui com o advogado aqui, doutor Rodrigo, não sei se ele está aqui nessa manhã, Alfenas, irmão da Sarinha e do Bernardo. Fomos lá para a delegacia, e eu fiquei assim, meu Deus, né? Porque faz parte, né? Coisa terrível, nojenta. Lá preenchendo o boletim, a investigadora, que aliás me tratou com muito respeito, bem como o delegado daquela época, e me fez a pergunta: pastor, o senhor sabia? Eu fui firme em dizer, de jeito nenhum, porque se eu soubesse, teria me tornado o quê? Cúmplice. Cúmplice. Saí de lá, como disse, tratado com muito respeito. O delegado me deu o cartãozinho dele para algumas outras possibilidades, não nesse caso, porque cúmplice é aquele que sabe, não procede, não atua. Será que temos cúmplices aqui? Meus irmãos, o texto que a gente leu no Salmo 15, fala de santidade. De santidade. Eu temo que alguns se surpreendam, porque não é estereótipo de culto. A nossa igreja está cheia, graças a Deus. O Ministério Infantil está fazendo um trabalho extraordinário, está havendo um avivamento entre as crianças, mas isso é estereótipo. O que importa é como está a sua vida diante de Deus. E zelar pela vida da igreja é a responsabilidade de todos nós. Então, vou repetir essa frase: quando você segura informação sobre algo sério, a impressão que dá é de que a pessoa está a favor do que está acontecendo. É o que chamamos de cumplicidade. Um relatório piedoso
pode salvar a vida de uma igreja. Foi o que a família de Cloé fez com Paulo. Ele soube do que estava acontecendo, escreve a epístola, e se os irmãos observarem, ele trata de alguns assuntos na primeira epístola e não trata na segunda dos mesmos assuntos. Subentende-se que a palavra pastoral de Paulo, a partir do que ele ouviu, consertou a vida daquela igreja. Quarto lugar, me acompanham até aqui, irmãos? Lealdade é baseada em princípios e não em emoções. Jonatas tinha princípios. Sua lealdade, baseada em princípios, salvou a vida de Davi, mesmo contra o vínculo emocional com seu pai Saul. Você conhece a história? Saul quis matar Davi, perdeu o trono, Deus tirou dele a unção. Não há coisa pior para um líder do que perder a unção de Deus. Tirou dele a unção, o rejeitou e disse: já tenho escolhido alguém para ser rei em Israel, e este era Davi. E desde então, movido pela inveja, Saul tentava a todo custo matar Davi. Agora vejam que, não obstante Jonatas ser filho de Saul, portanto com um vínculo emocional forte com seu pai, ele foi leal a Davi e baseou a sua lealdade não no vínculo emocional, familiar, mas no princípio da lealdade. Está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 20, versos 12 e 13, que dizem assim: disse Jonatas a Davi: o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha, amanhã ou depois de amanhã, a estas horas sondarei meu pai, e se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas, se meu pai quiser fazer-te mal, faça como com Jonatas o Senhor, o que a este aprouver. Se não te fizer saber eu, e não te deixar ir embora, para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com teu pai. Sabe o que é isso? A lealdade de Jonatas, com meu pai digo, a lealdade de Jonatas ultrapassava os limites do vínculo emocional. Muitas vezes já aconteceu em algumas comunidades de a seguinte fala: não, se mexeu com um da minha família, mexeu com todo mundo. Isso cabe lá no mundo, mas na igreja não. Eu me lembro muito de um pastor, foi pastor aqui em Barra do Piraí, de uma outra igreja. Ele me contou uma história muito arriscada, e confesso que jamais faria isso, mas ele me disse assim: pastor Celso, eu pastoreava uma igreja, e tinha um patriarca daquela família que sempre implicava comigo. Se eu orientasse a igreja de um jeito, ele queria orientar de outro. Era aquele patriarca tipo DI, você sabe o que é DI? Dono de igreja. E esse pastor lutava, acho que karatê ou judô, era faixa preta. Ele diz assim: um dia eu fui lá visitar a família. Quando eu cheguei, os filhos todos cercaram o pai, todos membros da igreja. Como quem diz: se tocar no meu pai, nós vamos cair em cima do pastor. Ele fez uma loucura. Ele chamou o irmão patriarca para conversar. Irmão, vamos ali conversar. Vamos para o quarto. E o irmão foi. Quando entrou no quarto, ele trancou a porta, pegou a chave e falou assim: olha, eu estou tentando lidar com o irmão como pastor e ovelha, mas agora nós vamos tratar de homem para homem. Você imagina se aquele homem morresse do coração naquele momento? Imagina. Fato é que depois daquilo a igreja viveu uma paz. Mas que loucura, né? Sim ou não? Sim ou não? Mas será que dá vontade às vezes?
Isso é perigoso, não é o papel do homem de Deus. Tem um outro colega, pastor, olha que coisa louca. Ele, perturbado com a conduta de alguns adolescentes sarados, malhados, ele perdeu o equilíbrio, olha que loucura. Ele chegou para o adolescente e disse a mesma coisa: se você não está me ouvindo como pastor, vamos tratar agora de homem para homem. O menino disse assim: pastor, eu topo. Você já pensou? Pega um menino, né? Eu topo. Que loucura. Não, nada disso. O que eu quero dizer, irmãos, é que muitas vezes podemos compreender a lealdade em razão de vínculos emocionais. A lealdade é para com Deus, sua palavra e os princípios da sua palavra. Quinto lugar, me acompanham até aqui? A lealdade lhe custará relacionamentos e amizades. Tudo tem um preço. Educação tem um preço, salvação teve um preço, fomos comprados por alto preço, 1 Coríntios 6:20. Ser leal a alguém significa que você não pode ser leal a todos, simples assim. A lealdade lhe custará relacionamentos e amizades. Minha lealdade a Cristo significa que eu não posso manter algumas das minhas antigas amizades. O Tiago diz, capítulo 4, verso 4, adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Lealdade custa. Deslealdade não é fácil de detectar. Você tem que procurar por seus sinais. E um deles são amizades e relacionamentos não saudáveis. Sexto e penúltimo lugar. Amém, meus irmãos? Estão me acompanhando? A lealdade poderá custar coisas materiais. Por causa da sua lealdade a Deus, Moisés decidiu ser maltratado com o povo de Deus. Está lá no texto de Hebreus, capítulo 11, versos 24 e 26. Pela fé, Moisés, já sendo adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, por amor de Cristo. Interessante esse texto, porque coloca Cristo na perspectiva de Moisés. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Moisés abriu mão de vantagens por causa da sua lealdade a Cristo. E por fim, lealdade requer análise. Sempre que a sua lealdade for testada, você terá de analisar muitas coisas de modo a permanecer leal. Primeiro, analise o passado da pessoa. Analise o indivíduo em questão. E aqui entra uma frase que eu achei interessante. A questão não é o que alguém diz, mas quem diz. Quem diz, quem fala. 1 Timóteo 5,19.
Paulo orienta Timóteo dizendo: não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Há uma cultura nociva de se falar mal de pastor. Nociva. Porque vai alimentando o descrédito que repousa sobre a vida de muitos pastores. É verdade que há muitos que estão fazendo coisas estranhas, erradas, mas não é a maioria, há muita gente séria. Há muita gente que paga um elevadíssimo preço por responder ao seu chamado ministerial. Lealdade exige análise contínua, em face de acusações constantes, rumores e histórias difamatórias. Exige também análise na forma das palavras que nós temos ouvido. Olha que frase interessante que o autor colocou. Aquele que mente para você sobre os outros, irá mentir para os outros sobre você. Vou repetir, isso é muito forte. Aquele que mente para você sobre os outros, irá mentir para os outros sobre você. Mentir é normalmente uma doença crônica. A mentira só sucumbe diante da verdade, do confronto com a verdade. E por fim, a lealdade requer análise à palavra de Deus. Eclesiastes 7, versos 21 e 22 dizem assim: não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, portanto, nem sempre onde há fumaça há fogo, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Salomão diz: não apliques o coração a todas as palavras que se dizem. Recentemente eu recebi uma ligação de alguém fazendo uma queixa de um membro da igreja. Depois da queixa, eu disse assim: ok, mas eu vou precisar ouvir o outro lado, com peso maior para o lado do meu irmão em Cristo. Vou precisar ouvir. Porque às vezes a pessoa pega um comentário e o toma como verdade absoluta. Age a partir daquilo que ouviu, sem investigar exaustivamente acerca dos fatos. Não merece desculpa se julgar o quê? Erradamente. Então Salomão está dizendo: não apliques o teu coração. Precisamos ouvir os lados, para termos uma ação mais justa ou mais próxima do justo possível. Amém, irmãos? Eu quero finalizar o culto dessa manhã, pedir à minha esposa que venha aqui à frente, e eu quero pedir, se você puder ficar um pouquinho mais, eu até acelerei a minha fala, porque eu quero que vocês orem por nós. Orem por nós, por mim e por Débora. Nesse momento eu não vou nem estender a todos os pastores, por nós, nossa vida. Vem aqui, Débora, por favor, porque nós precisamos muito da oração da igreja. Você entende isso, irmão? Eu gostaria até de pedir os diáconos que pudessem vir aqui. Puderem vir rapidamente, eu agradeço.